Olá, amigos, bem-vindos! Hoje eu vou conversar com a Deise Rosa, que é psicóloga, que é mãe, que é especialista em luto, em criança, em mulher, em sexualidade e tantas outras coisas. E claro que a gente quer saber um pouco mais de você, por quê? Quem conhece a Deise Rosa já sabe o tanto de conteúdo que ela agrega aí na vida das pessoas. Mas tem gente, Deise Rosa, que não sabe da sua história de fato. O que aconteceu para você chegar aqui hoje? Nós estamos na Clínica Fetos, que há tantos anos já atende pessoas, crianças e, enfim, seres humanos em busca aí de evolução. Mas quem é você, Deise Quem Rosa? sou eu na fila do pão? Ah, meu Deus, vamos Que lá. bom conversar com você, mas eu quero saber o seguinte. Vamos falar lá de você pequenininha. Da onde que surgiu o interesse de cuidar aí das pessoas? Você já tinha essa noção quando você era Na criança? verdade, vou contar um segredo. Eu nunca quis ser psicóloga porque eu nem sabia que essa profissão existia. Eu queria ser professora. Meu sonho, minha brincadeira de criança sempre era explicando com as bonecas, no quadro, sempre foi de explicando, explicando. E a minha mãe é professora. Então eu convivi em escolas, eu ia nas escolas, ficava nas escolas, então eu achava o máximo aquilo e eu sempre queria ser professora. Quando eu estava na época de adolescência, para me tornar professora, né, vou fazer pedagogia, tudo certo, enfim, eu lembro do meu pai falando assim, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida, só não inventem de ser professor. Meu Deus, e agora, né? E aí, naqueles almanac antigo que existia, eu descobri que tinha tal da psicologia e que trabalhava com infância. Como nesta época eu era professora auxiliar de pré-escola, e eu gostava dos pequenininhos, eu sabia que eu queria estudar criança, enfim, eu falei assim, bom, já que não dá para ser professora, então eu vou fazer aqui a tal da psicologia. A minha irmã morava na época em Umuarama, porque aqui em Cascavel não tinha faculdade, e aí eu fui com ela fazer psicologia, me encantei, apaixonei, amei, enfim, e porque também tinha coisa da infância, que era algo que eu gostava e que eu queria estudar, e eu super me identifiquei. Mas mesmo na faculdade, a minha ideia, assim, o sonho de sair da faculdade, quando eu fosse, é montar uma clínica, é montar sei lá o quê, enfim, a minha ideia era, eu queria dar aula na universidade. Eu falava, um dia eu vou voltar aqui e vou ser professora universitária. E aí, quando eu saí da faculdade, né, comecei a fazer especialização, enfim, eu sabia que se eu quisesse me tornar professora universitária, eu precisava fazer um mestrado. E aí? Não tinha nada aqui, né? Fiz algumas provas em vários estados diferentes, por fim, passei lá em São Paulo, na PUC de São Paulo, e fui, né? A gente é jovem, a gente encara um monte de coisa, morrendo de medo da cidade grande, aquele jacu do mato na cidade grande, né? Eu lembro que a primeira vez que eu desci do ônibus, eu falei assim, e agora? Pra onde que eu vou? O que eu faço agora, né? E assim foi. O meu mestrado foi em Psicologia da Educação, e como eu queria trabalhar na educação, né? Alguma coisa voltada para a área da infância. Só que junto, quando eu passei no mestrado, surgiu a oportunidade de dar aula numa faculdade aqui em Cascavel, junto. Nessa época eu trabalhava na APAE em Laranjeiras do Sul, fazia algumas horas lá, algumas horas de clínicas aqui, enfim. E aí para não precisar morar em São Paulo, porque tinha essa questão do centro universitário, que aí eu tinha conseguido realizar um sonho, não era na faculdade ainda que eu queria, mas já estava começando, eu ia e voltava para São Paulo toda semana. Meu Deus. Foram 189 mil quilômetros em 2 anos e meio. Mas valeu, né? Foi uma aprendizagem, enfim. Já sei dormir em ônibus, qual a posição que é melhor, qual que não é. Foi tudo bem. Já dá dica se a pessoa for fazer uma longa Fazer viagem. uma longa viagem assim, olha, coloca um negócio aqui no pé, arruma desse jeito, o travesseiro tal é melhor. Mas você conseguiu, então, unir esses dois universos, tanto de atender pessoas, mas você nunca deixou também de dar aula, de ensinar o que você sabe aí, né? Logo que eu me formei, fiz a minha pós-graduação, aí quando surgiu a época do mestrado, antes do mestrado eu comecei a trabalhar em Laranjeiras do Sul, na PAI de Laranjeiras do Sul. Então eu ficava 2 dias na PAI, aí eu atendia aqui em clínica, eu sublocava a clínica de uma outra psicóloga, e aí surgiu essa aula nessa faculdade, então às vezes eu ficava no sábado, enfim, então era uma loucura, eu ficava um dia atendendo, ia para São Paulo, passava um dia no ônibus, ficava 2, 3 dias lá, voltava, ia às vezes direto para Laranjeiras, voltava para Cascavel, dava aula sábado de manhã, sábado à tarde, enfim. Então tava tudo bem, tava bem feliz e realizada, mas é claro, era cansativo, enfim, né? Mas a gente era jovem, a gente aguentava. Mas a psicologia ela é muito abrangente, né? Ela tem vários segmentos ali para ser trabalhados. Quais de fato você atua? Assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você faz um monte de coisas diferentes. Eu trabalho com família.
Então, para trabalhar com família, assim, eu comecei a atender crianças, então a minha ideia inicial era sempre estudar a infância, o que tem da infância e assim por diante. Então, algumas das minhas pós-graduações foram nessa área toda do mundo escolar e da infância, né, para trabalhar com essas questões. Aí, eu trabalhei então na escola lá, na escola especial, e depois e a questão da clínica, ela foi surgindo, ela foi aparecendo, né? Então foi acontecendo, as pessoas me procuravam, enfim. Quando eu estava na faculdade ainda, a minha irmã na época perdeu um namorado. Teve uma fatalidade, enfim, ela perdeu um namorado. E aí, para ajudá-la no luto dela, eu comecei a procurar materiais sobre isso, até porque na faculdade a gente não tinha nada sobre o processo de luto. Você já tinha se formado? Não, eu estava no 3º ano da faculdade ainda, quando tudo isso aconteceu. E aí eu fiquei junto nesse processo com ela, do enlutar-se, enfim. E aí depois, quando eu terminei meu mestrado num mês, exatamente um mês depois que eu terminei meu mestrado, aí sim, já formada e tal, a minha irmã veio a falecer. Eu estava na época fazendo uma formação em tanatologia, que é o estudo da morte, né? Então, talvez eu estava sem saber, já me preparando pelo processo do luto que eu também ia viver. Inicialmente você quis ajudar a sua irmã? Inicialmente eu quis ajudar a minha irmã, e aí, tanto que assim, ela faleceu de um acidente de carro, ela faleceu no sábado. Ela era professora de fisioterapia. Ela também virou professora, olha que azar do meu pai, né? Ela era fisioterapeuta. E na segunda-feira, então a gente já tinha programado, eu estaria ministrando uma palestra para os alunos dela de como o profissional da área da saúde lida com o processo do luto. Que loucura! E aí, por fim, antes dessa segunda-feira chegar, ela faleceu no sábado. Então as coisas foram acontecendo, e aí eu fui estudando essa área toda do processo do enlutar-se, e aí eu entendi que quase ninguém fala sobre isso, né? É uma coisa que a educação para a morte no nosso país é algo muito... Nosso país, acho que talvez até quase no mundo de modo geral, apesar que tem culturas que lidam melhor com isso, mas não sabe lidar muito bem com essas questões todas do processo do morrer, né? Essa questão da finitude, o que falar, como se adaptar, o que é normal, o que é natural, o que não é natural. E aí eu comecei a me aprofundar nesse processo, e aí com isso eu comecei a ajudar as pessoas, e foi algo que eu me apaixonei mesmo, sabe? Que eu vejo que, apesar de ser algo meio macabro, como as pessoas falam, algo meio estranho, enfim, eu não trabalho com morte, eu trabalho com vida, né? Com um olhar para a vida que existiu e para a vida que precisa continuar, né? Na psicologia, por que é uma área difícil? Porque a gente é treinado em todas as nossas formações para resolver o seu problema, né, para fazer chaves virar na sua vida, para fazer situações modificarem, para uma dor diminuir. Só que no processo do luto, pela perda de alguém, porque existem outros tipos de luto, eu não consigo fazer isso. Porque eu não consigo devolver aquilo que você precisa. Então, até para o próprio terapeuta, esse é um processo frustrante, porque eu não te trago solução. Eu te trago acolhimento, eu ando de mão dadas com você. Mas aí eu também preciso olhar para as minhas frustrações de não conseguir mudar loucamente a sua vida, né? Por isso que acaba sendo uma área que não tem muita gente que gosta de trabalhar, E é uma área que eu me apaixonei. Então hoje o que eu trabalho, né? Eu trabalho com casais, que aí com a questão dos casais, eu fui fazer uma formação em casais. Por quê? Porque para trabalhar com criança, com o tempo eu fui percebendo e aquilo foi me frustrando. Eu atendia criança, 1 hora por semana. Mas ela continua no universo dela, na casa dela. Se eu não modifico o universo da casa, os pais, a família, os irmãos, todo mundo, eu não consigo ter muita mudança. E aí o que acontece? Que a gente escuta tanto, ele veio até no psicólogo e não resolveu. E às vezes a gente não faz milagre mesmo, é muito pouco tempo para a gente conseguir grandes mudanças. Existe dentro da psicologia infantil a área de avaliação, questões neurológicas, que com o tempo eu fui vendo que não é uma área que eu gosto muito. Então hoje, dentro da área da infância, eu trabalho muito mais com orientação de pais para questões comportamentais. Então o que os pais precisam, né, para mudar na casa para questões comportamentais e não neurológicas. Neurológicas eu geralmente encaminho, avaliação, essas coisas assim, não é algo que eu trabalho mais. Mas por quê? Porque eu entendi que a família precisa de um todo. E aí com isso, né, fui fazer uma formação de casal, daí eu achei o máximo trabalhar com casais, essa coisa toda desse universo, e o quanto a gente transpassa isso para as crianças também, né? Então, hoje assim, eu trabalho com tudo? Não, né? Eu não trabalho com organizacional, eu não trabalho com trânsito, são áreas que eu não sei, não conheço, enfim. Mas dentro do universo familiar, infância e luto, são as minhas grandes paixões. É uma loucura, né? Porque você trabalha com infância, que é super vida, e com morte, né? E ao mesmo tempo eu falo assim, mas tem tudo a ver.
Apesar de ser uma loucura, tem tudo a ver. Mas tem tudo a ver também o como você é versátil dentro disso tudo e você consegue se comunicar muito bem em todas essas áreas que você escolheu, pelo menos. E eu já ouvi você falando sobre o seu palco. O meu palco. E a gente sempre te vê, as pessoas que é aqui da região oeste, te acompanha na TV há muitos anos, você sempre está na mídia. Com a chegada das redes sociais, você é um sucesso ali nas redes sociais. Quem chega lá no seu perfil, às vezes até fala, meu Deus, mas ela fala do quê? Mas porque você fala de muitas coisas. Que mistureba aquilo lá. O que é muito legal também, super abrangente. Mas e aí, você sempre foi comunicativa? Você sempre, desde quando você fez essa escolha para ir para a faculdade, você já se destacava ali? Porque eu quero que você chegue até nessa história para contar a primeira vez que você foi na televisão, que é muito legal. Vocês vão gostar dessa história. Você sabe que assim, ó, eu acho que eu sempre fui comunicativa. Eu não lembro, assim, de muitas coisas da infância. Eu lembro muito eu brincando de ser professora, né? Eu gostava. Mas essa coisa do aparecer, realmente quando eu falo que é meu palco, por quê? Porque eu me lembro, assim, cada vizinha que chegava em casa, eu fazia minha mãe, as vizinhas, tudo sentar pra eu ir dançar uma coisa pra elas, pra apresentar alguma coisa pra elas. Era atração. Então, era o jeito que eu ganhava atenção, né? Eu acho que coitadinhos, né? Eu acho que devia ser um saco. Às vezes a gente olha as gravações e fala assim, meu Deus, coitada, acho que as vizinhas nem iam lá em casa. Só pra não ter que ficar assistindo o voo de táxi, ou sei lá o que, as coreografias. E aí eu tinha uma prima que ela entrava na onda, coitadinha, e eu colocava ela no negócio. Então, assim, eu acho que eu sempre gostei desse processo, sabe? E aí, com o tempo, eu comecei a tocar violão, eu comecei a cantar. E eu brinco que, assim, eu cantei em alguns festivais. E meu pai adorava, ele me levava nos lugares. Teve um festival que eu fui selecionada para final. Ele levou um monte de amigos que eu não sabia, com plaquinha escrito meu nome, aquela coisa assim. Então, eu fui muito reforçada. Fã-clube mesmo, né? Às vezes eu canto o hino nacional, muitas vezes. Então, assim, cada vez que eu cantava o hino nacional, meu pai tá lá assistindo o nacional todo orgulhoso, sabe? Não, peraí, mas ainda tem um parênteses aí. Essa veia artística vem de seu pai, né? Só dá uma pincelada de quem é o seu pai. Meu pai é o Dirceu Rosa, né? Que é um grande escultor da cidade, que morre de vergonha das câmeras, tá? Então, assim, isso eu não herdei dele. Eu acho que essa coisa é mais da minha mãe, que é professora. Todas as vezes que, pelo menos, eu já entrevistei ele é super acessível, ele gosta de falar do trabalho dele, mas ele é na dele ali, né? Reservado, assim, ele aprendeu que ele precisava estar no palco para ser visto. Então, isso foi uma coisa que, assim, ó, surgiu oportunidade, vai. Surgiu oportunidade, vai. É algo que eu sempre escutei muito dele. Mas, para ele, não é natural. Né? Hoje, pra mim, isso é mais natural, assim. Então, quando você fala assim, eu gosto do palco, gosto porque eu fui reforçada quando eu era pequena e fiz disso meu trabalho. E tinha um fã-clube lá no festival, E tinha um fã-clube no festival. Eu fiquei com vergonha na época. Mas foi bem legal. A minha história com a TV, foi realmente, eu falo que, assim, eu comecei de um jeito delicado. Era um programa que a apresentadora era o terceiro dia do programa dela. Então, também ela era nova no negócio, né? Eu tinha me formado fazia 9 dias. E aí, essa psicóloga que eu tinha conseguido ir trabalhar com ela, enfim, né? Nunca tinha atendido ninguém, aquela coisa bem recém-formada mesmo. Crua, assim. Não... Crua total. E aí, ela recebeu o convite para ir na TV, ela não podia. E ela falou assim, Deise, você vai no meu lugar? Aí eu só lembrava do meu pai falando, surgiu oportunidade, vá, surgiu oportunidade. E agora, vou. Eu lembro que eu dormi na cama dos meus pais, cheia de livro, de tanto que eu fiquei nervosa, estudando o assunto, enfim. Você mas lembra estava o assunto? preparada. Era relacionamento de casais. Ah, não lembro exatamente o que, mas eu lembro que era de casais. Enfim, aí fui, estudei e tal. Então, tô preparada, vou falar. Morrendo de vergonha, morrendo de medo, normal. Só que quando eu cheguei lá, faltou 1 ou 2 entrevistados. E aí a apresentadora estava desesperada também. Porque o que ela ia fazer no tempo que ela tinha que usar lá. Então aquela entrevista não acabava nunca mais, né? Mas até então eu tinha estudado, então eu, né, tava tudo indo bem. Aí tinha uma moça fazendo comida lá na cozinha, que estava fazendo um empadão. E essa moça que estava fazendo empadão era amiga da minha mãe. Então ela já me conhecia e ela sabia que eu cantava. Como ela sabia que... E o empadão não ficava pronto nunca. E aquele empadão não ficava pronto nunca. E aí, como ela sabia que a moça precisava enrolar, teve uma hora lá que a apresentadora estava conversando com ela, ela falou assim, a nossa psicóloga canta. E nisso a câmera virou pra mim. É mesmo? Então canta uma música. Ai, meu Deus, como assim, né?
E aí aquela coisa assim, e agora? O que eu faço? Desespero, Socorro. que ódio de conhecer essa pessoa. E aí, assim, eu falei assim, ai meu Deus, e agora, né? E aí, por fim, como eu tinha acabado de me formar, na minha formatura eu cantei uma música, eu comecei a cantar e a moça só mandava um bilhete assim, canta inteira, porque tinha que matar o tempo. Você tava cantando a capela? Sim, aqui, tipo, Meu louca. Deus! E aí, tá, foi. No final, era perto do carnaval isso, e ela continuava precisando enrolar, né? Ela falou assim, ai, vamos ver se a psicóloga sabe dançar, sambar também. Deu, não, aí já não sabia. Aí já foi demais, já forçou a demais. barra, né? Já tá bom, né? Aí eu falei assim, bom, depois dessa, eu sentia minha blusa pulando de ansiedade, suando frio. Eu falei assim, agora que vier é lucro. Mas hoje, quem já te acompanha, acho que você já foi bem batizado, então, nessa primeira vez da TV. Você é super à vontade, assim, para estar na frente das câmeras e tantos outros palcos que você se encontra, tanto o seu palco dentro da clínica, dando seus cursos, palestras e tudo mais. Você se sente realizada hoje? Sim. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu sinto que a minha missão é ensinar, né? Então, por 14 anos eu fui professora universitária e hoje, por opção, eu saí dos centros universitários para poder estar em contato com as pessoas nas palestras, nos cursos e no meu consultório também. Mas se você perguntar, né, onde eu sou mais apaixonada, eu amo estar aqui, mas eu nasci para estar lá. Então, eu gosto de dividir. O ensinar é a minha grande função, é assim, aquilo que eu sei, né? Então, tudo que eu puder estar transmitindo. É claro que assim, quando eu falo, né, qual é o meu palco? Eu admiro muito as pessoas que conseguem ser organizadas, que conseguem ser metódicas, que conseguem fazer documentação, etc. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, eu queria ser como ela está no palco. Eu queria muitas vezes ser como aqueles que estão atrás do computador e conseguir fazer algumas coisas ali metódicas. Então, assim, qual é o palco, né? Aquilo que faz seus olhos brilharem. Então, sou realizada? Sou. Tenho a melhorar? Nossa, se eu conseguir ficar uma pessoa organizada, fazer documentação tudo certinho, ser uma coisa metódica, aí tá tudo bem. E como é que você se imagina? Como é que você se imagina daqui a alguns anos? Não sei, uma projeção. Você tem 2 filhos pequenos aí, né? Acho que tem 10. 10 e 8. E 8. O que você pensa? Você pensa em seguir nesse caminho? É a comunicação junto com todos os seus ensinamentos, inspirando as vidas aí? Eu gostaria, assim, né? Como eu vejo, eu gostaria desse processo. O ensinar, eu acho que é onde eu me encontro e sempre estar me aperfeiçoando para que eu possa ensinar mais pessoas. Acho que tudo que eu aprendo eu tenho que dividir, não posso ficar só para mim. E, claro, algumas pessoas falam assim, você tem que ir para fora, você tem que... Eu tenho a minha família. Né? Então, assim, eu gosto também de estar com eles, de vê-los crescer. Quem sabe futuramente, daqui a pouco eles não vão mais nem querer saber da gente, né? Já vai estar numa outra fase. E aí eu acho que é um outro momento para, talvez, quem sabe, alavancar outros locais, outros lugares. A internet está aí, né? Facilitando a vida da gente para chegar na casa das pessoas. E eu acho que isso é o que importa. Que bom conversar com você. Espero que o pessoal tenha conhecido um pouquinho mais e se encantado pela Daisy Rosa, porque é muito bom estar perto de você. Eu acho que quem é paciente, quem é aluno, quem é seguidor, às vezes tem muita gente que não deve te conhecer pessoalmente, mas que com certeza você deve inspirar uma galera. É tão bonitinho, às vezes as pessoas veem assim, eu conheço você. Já te vi na TV, já te sigo no Instagram. Já sou sua amiga, tem um conselho pra te dar. Eu adoro. Muito bom. Gente, até a próxima, foi uma delícia. Até.